Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 23 de abril, nós vamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje, que está na carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então, respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração nesse mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como o ouro e a prata, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo para vocês um domingo abençoado e, como eu gosto muito de dizer nos domingos, aproveite o seu domingo para estar com a sua família, aproveite o seu domingo para levar a sua família à igreja, para juntos vocês participarem da celebração, para receberem a Sagrada Eucaristia. Aproveite o domingo para estar juntos em oração com a sua família. E eu tenho certeza que muitas bênçãos o Senhor quer derramar na minha vida, na sua vida, na vida de cada família. E aproveite também esse domingo para compartilhar essa pregação nos seus grupos e nas suas redes sociais. Hoje nós estamos meditando a segunda leitura, que é da carta de São Pedro, que vem nos falar coisas riquíssimas. E quando eu li a liturgia de hoje, eu fiquei com o coração muito tocado nessa segunda leitura, e por isso eu trago essa reflexão hoje. Quando São Pedro vai dizer: caríssimos, se vocês invocam como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras, então vivei respeitando a Deus. Essa é a nossa missão e a nossa vocação. E quando São Pedro vai escrever no início da sua carta, caríssimos, eu trago para a minha vida essa palavra, meus irmãos, e que você possa trazer também. Porque nós somos caros para Deus. Nós custamos um preço muito alto para Ele. Então, nós somos caros, nós somos especiais, nós somos preciosos para o Senhor. Nunca se esqueça disso. Então, a mensagem vai dizer, a palavra vai dizer, que se nós invocamos como Pai aquele que nos julga segundo as obras, então a nossa missão é essa: viver respeitando a Deus, viver honrando a Deus. Porque as nossas obras, irmãos e irmãs, são obras que são geradas pelo fruto do Espírito. Não são as obras da carne, mas são os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos gestos que nós praticamos a partir da transformação do Espírito que é gerada na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E o Senhor, então, Ele vai nos julgar segundo aquilo que nós vivemos. É por isso que nós meditamos muito. Tudo aquilo que o homem semear,
isso também Ele vai colher. Tudo aquilo que o Senhor traz para a nossa vida e nós colocamos em prática, é nisso que nós vamos ser julgados. Então a nossa missão é viver respeitando a Deus. E como que um filho demonstra que respeita seus pais? Não é pelo medo, mas é pelo amor. Então o respeito que nós temos a Deus não é com medo do castigo, mas o respeito que nós devemos ter ao nosso Deus é por amor, esse amor que nos faz entender tudo o que Ele fez por cada um de nós. Hoje, o mundo pode não entender isso, mas nós que amamos a verdade, nós que amamos a palavra de Deus, somos chamados a entender, a valorizar e a lutar todos os dias para colocar em prática. Nós respeitamos a Deus, dando um bom testemunho. Nós respeitamos, nós honramos o nosso Deus, lutando para viver de acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos, que geram vida para cada um de nós. Olha o que São Pedro vai dizer. Nós somos resgatados da vida fútil herdada dos nossos pais, não por meio de coisas perecíveis como o ouro e a prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós somos resgatados da vida fútil, nós somos resgatados da vida velha, da vida do pecado, nós somos resgatados da herança maldita, da desobediência dos nossos primeiros pais. Nós somos resgatados dessa vida que só nos levava à morte. Nós somos resgatados para a vida eterna. E não fomos comprados, e o nosso resgate não foi pago com ouro ou prata. O nosso resgate não foi pago com nada desse mundo, por mais precioso que seja. O nosso resgate, ele aconteceu através do precioso sangue de Cristo. Nós somos resgatados do pecado e da vida velha através do precioso sangue de Cristo. É por isso que São Pedro alerta que nós devemos respeitar e honrar o nosso Deus, porque aquela vida que nós vivíamos antes de Deus é a vida que leva à morte. Mas a vida que nós somos chamados a viver a partir do nosso encontro com Jesus é aquela que nos leva à vida eterna. Meu irmão e minha irmã, nós temos que gravar isso no nosso coração. Nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e nem defeito. Antigamente, o povo de Israel, quando eles pecavam, eles tinham que levar para o sacerdote oferecer como sacrifício um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. E aquele cordeiro era oferecido como expiação do pecado daquela pessoa, do pecado daquela família. E Jesus veio então como esse cordeiro sem mancha, sem pecado. E Ele veio se oferecer por nós de uma vez por todas. E o seu sangue é que nos lava. O seu sangue é que nos purifica de todo e qualquer pecado. E é por Jesus que nós alcançamos a fé. É por Jesus que foi aceso no nosso coração essa chama da esperança. É por causa de Jesus que hoje nós olhamos para a nossa vida e sabemos que nós podemos viver eternamente, que nós não somos mais escravos do pecado, que o mal já não mais nos domina. É por Jesus que nós alcançamos a liberdade, a salvação, a ruptura com tudo aquilo que é do pecado. E é por Jesus
que hoje nós podemos olhar para o céu e dizer: muito obrigado, Senhor. O Senhor me resgatou. O Senhor me salvou. E é essa fé, meu irmão, essa fé, minha irmã, que nós precisamos procurar todos os dias. Não é dizer eu tenho muita fé ou eu tenho pouca fé, mas é viver cada dia mais essa experiência com Deus. Os apóstolos foram treinados para isso, para que a fé deles pudesse ser uma fé verdadeira, uma fé resistente, como nós meditamos ontem. Essa fé que nos faz olhar Jesus andando sobre as águas. Essa fé que nos faz ver Jesus acima de todo e qualquer problema. Essa fé que nos faz ver o Senhor ao nosso lado conosco em todos os momentos. Sejam os momentos alegres, sejam os momentos difíceis, mas a certeza que Ele está conosco. É por Jesus que nós alcançamos a fé no nosso Deus. Porque o Senhor o ressuscitou dos mortos. A morte não segurou o nosso Deus. A morte foi vencida pelo autor da vida. O Senhor Jesus triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele recebeu a glória. É por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje nós podemos meditar a palavra de Deus. É por isso que hoje nós podemos dizer com toda alegria que nós somos cristãos, que nós somos batizados, que Cristo mudou a nossa vida, que Cristo mudou o rumo da nossa história. E é por isso que nós não podemos nos acovardar diante das perseguições e das tribulações. Nós podemos estar enfrentando as maiores dores. As pessoas ao nosso redor podem olhar para nós e dizer: onde está o seu Deus? Que Jesus é esse que deixa você passar por essa situação? É o Senhor Jesus, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, aquele que nas tribulações não nos deixa sozinhos. É o Senhor Jesus que em muitas situações as dores e sofrimentos vêm na nossa vida, mas Ele não nos abandona, Ele fica conosco. É o Senhor que no caminho da cruz caiu, mas por amor a nós se levantou. É o Senhor que aceitou receber aqueles pregos, ser crucificado e derramar o seu sangue precioso por cada um de nós. É o Senhor que falou: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, mas coragem, eu venci e vocês também vencerão. É o Senhor que diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A vida do cristão não é uma vida só de alegrias e de vitórias, mas a vida do cristão é uma vida acompanhada do amor de Deus todos os dias, todo instante e a cada momento. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos deu em Jesus a fé e a esperança. A fé para acreditar que nele nós tudo podemos. E a esperança que Ele tem preparado o melhor para cada um de nós e que nós só somos peregrinos, passageiros aqui na terra. Porque antes do Senhor subir, Ele prometeu para os discípulos: eu vou, mas eu vou voltar, porque eu estou preparando o lugar para que onde eu estou, vocês também possam estar. Essa é a grande promessa do Senhor para cada um de nós. E nessa peregrinação aqui na terra, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos confiar. Nós precisamos honrar o nosso Deus.
Nós precisamos honrar esse nome que nós carregamos. O nome de cristãos, de seguidores de Cristo. Nós precisamos honrar com a nossa vida e testemunhar o seu amor. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Eu falo tanto de testemunhar, porque é através de mim, é através de você, que as pessoas vão conhecer de verdade Jesus. Jó, quando passou toda aquela tribulação, num determinado momento ele chegou à conclusão e ele disse: antes eu te conhecia, meu Deus, de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Jó, ele amava e ele servia a Deus porque ele ouviu falar de Deus. E à medida que ele ouviu falar de Deus, ele foi procurando conhecer o Senhor. E Jó conheceu de verdade o Senhor na hora da maior tribulação da vida dele, quando ele perdeu tudo, quando ele ficou praticamente sozinho, ele e Deus. Mas ali estava o Senhor, ali estava o Senhor, fortalecendo a vida de Jó, para que ele não desistisse. Então, para que as pessoas conheçam a Deus, é necessário que elas possam ouvir, de pessoas que elas conhecem, as maravilhas, a grandeza, a obra e a misericórdia do Senhor. Por isso vamos testemunhar, por isso vamos honrar esse nome que nós carregamos e vamos viver dignamente como filhos e como filhas do nosso Deus, que nos ama e que tem guardado e reservado o melhor para aqueles que forem perseverantes e que forem fiéis até o fim. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E para a nossa oração, eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 15. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, o Senhor nos ensinou o nosso caminho para toda a vida, porque junto de vós, Senhor, há felicidade sem limite. Que nós possamos viver na sua presença, porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a felicidade que não tem fim, a felicidade, Senhor, que não dura só por um momento, só por um instante, mas que é eterna, só o Senhor tem para nos dar. Por isso, Senhor, guarda-nos, que possamos ter o Senhor como nosso refúgio, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa herança e o nosso destino está seguro se nós estamos nas suas mãos. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos aconselha, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos guarda. E quando estamos contigo, nós não vacilamos. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome. E que hoje o nosso coração esteja em festa, a nossa alma esteja rejubilando de alegria, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor é um Deus fiel, que nos ensina o caminho da felicidade, o caminho da vida eterna. Hoje, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a minha família, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, de cada família nas suas mãos, e te louvar, Senhor, por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito por cada um de nós. Fica conosco, Senhor, e que esse domingo seja um domingo de muitas bênçãos, seja um domingo de muitas respostas, e seja um domingo em que o seu amor é confirmado no coração de todos aqueles que crerem. Nós te louvamos, nós te glorificamos, e não deixa, Senhor, que nos afastemos da sua presença, mas que possamos permanecer contigo, que possamos guardar essa verdade no nosso coração e crer que com o Senhor nós somos mais que vencedores.
Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.